Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e o livro que eu vou compartilhar minha experiência hoje aqui é um livro daquele meu desafio dos 12 livros para 2018, que eu vou deixar aqui na descrição. É o livro do mês de novembro, um livro chamado Without You There's No Us. É um livro que, infelizmente, não tem uma tradução para o português. Então, infelizmente, o que eu vou comentar aqui é sobre a edição americana, a edição em inglês. Mas é óbvio, para aqueles que sabem ou que conseguem ler na língua estrangeira da língua inglesa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição da Amazon o link de compra desse livro. Esse que é um best-seller do New York Times, escrito pela Sookie Kim, professora de língua inglesa. E o que é que ela vai contar aqui nesse livro? Então já sabe, antes de comentar o livro, se você gostar do vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha, ative o sininho, espalhe o vídeo aqui do Livros etc, para que mais pessoas possam conhecer o canal e conhecer minhas resenhas literárias sobre os livros que eu estou lendo. Beleza? Bom, vamos falar sobre o livro Without You There's No Us. Aqui é um relato de uma professora chamada Sookie Kim, que foi dar aula nada mais nada menos do que na Coreia do Norte. Esse que é certamente o país mais fechado do mundo, que passa por uma ditadura há mais de 60 anos, na verdade, do querido, não tão querido talvez, ditador Kim Il-sung, e depois veio, no caso, o filho dele, Kim Jong-il. Então a ditadura aqui da Coreia do Norte, a professora Sookie Kim vai contar a sua experiência dando aula na PUST, que é Pyongyang University Science and Technology. Foi uma universidade que criaram ali na Coreia do Norte somente para os filhos da elite norte-coreana. Então ela dá aula somente para as pessoas da mais alta sociedade, da High Society da Coreia do Norte. E aqui nesse livro ela vai relatar coisas impressionantes, absurdas e que me deixa cada vez mais revoltoso com certos regimes totalitários, como é, por exemplo, da Coreia do Norte, que passa por uma ditadura comunista. Curioso comentar aqui é que a Coreia do Norte, apesar de ser uma ditadura, ela não se vê como uma ditadura. O próprio nome da Coreia do Norte, o nome oficial do país, é República Democrática Popular da Coreia do Norte, que vai justamente contra o regime que lá é instaurado. Só para comentar aqui, a professora Sookie Kim comenta em um dos seus relatos aqui, que ela presenciou, de certa forma, a votação, a eleição norte-coreana. E ela comenta aqui que, para ela, ficou claro que ela era só de fachada, porque todo mundo sabia que quem ia ganhar era somente os candidatos do Partido Comunista, até porque lá não tem nenhum outro partido, não tem oposição na Coreia do Norte. Então aqui nesse livro ela vai trazer um relato das suas experiências diárias com esses alunos dessa universidade que estão aprendendo inglês. E assim, é marcante a história aqui porque o relato, a forma como ela conta, ela vai contando os detalhes de certa forma e ela vai contando as coisas assombrosas pelo qual ela presenciou. Por exemplo, vale aqui comentar algumas apenas para deixar que você tenha curiosidade e você mesmo descubra como é, mais ou menos, um pedaço, claro, digamos assim, um olhar diferente sobre a ditadura da Coreia do Norte. Ela comenta aqui, por exemplo, não sei se vocês sabem, que a Coreia do Norte, por exemplo, lá eles não estão no ano 2018 e nem sequer no calendário asiático. A Coreia do Norte tem um calendário próprio, calendário esse que é baseado no nascimento do primeiro ditador, que é no caso, o pai desse ditador atual, o Kim Il-sung. Então eles consideram como se ele tivesse o ano que ele nasceu, que foi o ano de 1912. Então agora eles estão lá pelo ano de 106, 107, mais ou menos. Outra coisa que é proibida na Coreia do Norte, e a Sookie Kim comenta aqui, lá as mulheres são proibidas de usar calça jeans. Porque, segundo o ditador da Coreia do Norte, a calça jeans foi uma criação dos Estados Unidos, e como lá eles são sempre contrários a qualquer coisa que venha dos Estados Unidos da América, eles proibiram as mulheres de usar calça jeans. E tem vários relatos. Uma das coisas que mais me impactou aqui, eu sou professor de língua inglesa e eu percebo também, de certa forma, eu me senti representado, eu me senti, digamos assim, mais tocado pelo relato da professora Sookie Kim, é quando ela vai pedir que eles façam cartas descrevendo a si mesmos. E eles não conseguem, por mais que o inglês deles de alguns alunos são bons, tem um inglês até fluente, eles não conseguem descrever a si mesmo, porque lá não existe essa visão do indivíduo, do eu. Ela comenta também que quando ela foi ensinar os personal pronouns, os pronomes pessoais da língua inglesa, eles não conseguiam entender o pronome pessoal I, que é o pronome individual eu. Eles têm muita dificuldade em entender como é que pensa, como é que funciona, como é que o simples fato de existir o indivíduo eu. Então o próprio título brinca com isso, que Without You There's No Us. Sem você não existe nós, que é uma das canções que é cantada ali na Coreia do Norte em homenagem ao ditador. Outra coisa também que é marcante, a própria Sookie Kim fala, tudo. Para onde quer que você olhe, você encontra um quadro, você encontra uma imagem do ditador. Lá as religiões elas são suprimidas,
a religião católica lá, você consegue, de certa forma, ser praticante, mas ainda escondido pelo governo. E a professora Suki Kim comenta aqui que lá nenhuma religião é permitida, a não ser cultuar o ditador. Lá ela, inclusive, comenta lá que tem igrejas espalhadas pela Coreia do Norte em que as pessoas vão rezar em homenagem ao ditador, como se fosse mesmo o cristianismo, só que a figura de Jesus Cristo substituída pelo grande ditador. Uma outra coisa que eu queria comentar aqui, um outro relato que ela comenta aqui, é que nessa universidade que ela dava aula, ao redor da universidade, que é um lugar bem afastado da cidade, só que ela não podia sair, ela vivia uma vida enclausurada, a todo tempo sendo vigiada. Toda vez que ela ia dar uma aula, ela tinha que mandar o plano de aula para uma fiscal, para ter certeza, uma fiscal do governo, no caso, para ter certeza que ela não estava incitando os meninos a conhecer o mundo lá fora. Os meninos da Coreia do Norte, os alunos dela, não conheciam a internet, poucos conheciam a Disney, enfim, Hollywood, eles tinham um conhecimento muito vago sobre o mundo de fora. E ela, como teve algumas experiências, ela tinha que sempre, como é que eu posso dizer, pisar em ovos ao dar aula para os meninos e responder as suas perguntas sem que ela entregasse muito o mundo lá fora. Porque para os meninos da Coreia do Norte, a Coreia do Norte é o melhor e maior país do mundo. É assim que eles são ensinados desde criança. Mas voltando ao que eu queria comentar aqui, em uma certa parte ali ao redor da universidade, alguns cachorros começam a aparecer seguidos, na verdade, motivados pela comida. Porque apesar de a Coreia do Norte ser um país miserável, mas esses que são os filhos da elite norte-coreana têm refeições 3 vezes ao dia, comem bem e estão estudando na universidade de elite, enquanto que os outros filhos dos cidadãos norte-coreanos estão em campos de concentração, estão em campos de trabalho forçado, justamente para que a sociedade norte-coreana possa se desenvolver. E esses cachorros, motivados por essa comida, começam a incomodar ali o campus. Até que os vigilantes da universidade da PUST, Pyongyang University Science and Technology, matam esses cachorros, não apenas o matam, eles fazem sopa para poder comer. Porque os vigilantes não têm acesso ao mesmo, digamos assim, aos mesmos benefícios que os estudantes da universidade têm. Então eles são miseráveis, são cidadãos miseráveis da Coreia do Norte. Mas eles veem naquele cachorro uma oportunidade de comer. Então a professora Suki Kim comenta aqui que os vigilantes não só mataram os cachorros que circundiavam ali a universidade, como também fizeram um ensopado de cachorro. E aqui ela vai comentar sobre outras experiências que mostram um pouco da crueldade do regime norte-coreano. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do livro na Amazon para quem quiser comprar. Vou deixar também um link aqui de uma palestra proferida pela própria Suki Kim no TED Talks, que ela comenta um pouco sobre como foi essa experiência de quase 10 anos que ela passou na Coreia do Norte, dando aula para os filhos da elite norte-coreana. Então o livro é um relato forte, é uma história que deixa você, digamos assim, cada vez mais odiosa de regimes totalitários, como por exemplo é o da Coreia do Norte. Então vou deixar aqui embaixo na descrição. E por esse vídeo é só. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, compartilha, comenta, espalhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. Beleza? Então vou deixar embaixo na descrição. E por esse vídeo é só. Até a próxima. Tchau, tchau.